O ano era 1871. Na província de São Pedro, o ar não soprava, ele pesava. O cheiro de suor e poeira se misturava ao odor do couro velho e do fumo de rolo que saía dos cachimbos dos homens influentes. O leilão da Fazenda das 13 Almas não era um evento comum, era um acerto de contas com o passado que muitos queriam enterrar. Mas o que os registros oficiais omitiram por décadas foi o grito que paralisou a praça e mudou o curso da história imperial. Sinhá Maria Luísa, com o rosto crispado pelo ódio e pela urgência, não aguentou o silêncio que se seguiu à apresentação da próxima peça. Ela se levantou, a seda de seu vestido rascando o silêncio, e sua voz cortou o ar como uma lâmina cega. "Essa escrava não vale o sal do seu pão", gritou a Sinhá, e o eco de suas palavras pareceu ricochetear nas paredes da igreja matriz. Ela não estava apenas avaliando uma cativa. Ela estava tentando, desesperadamente, descartar a única prova viva de um crime que poderia derrubar ministros. Naquele momento, todos viram apenas a arrogância de uma mulher traída, mas o que estava em jogo era algo muito mais sombrio. Maria Luísa sabia que, se aquela mulher permanecesse na província, o segredo das trincheiras de Curupaiti não ficaria mais guardado sob 7 chaves. Antes de continuarmos esta investigação sobre os segredos escondidos nos arquivos mortos do Império, peço que você acompanhe este relato até o fim. Sua presença aqui é fundamental para que a verdade de Benedita não seja apagada novamente. Se este caso desperta o seu senso de justiça, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e inscreva-se no canal. Estamos prestes a abrir um cofre que o Estado brasileiro tentou selar com sangue e omissão. Enquanto o burburinho da multidão crescia, um homem permanecia imóvel, encostado em uma coluna de pedra. O barão de Araruna, Afonso Cavalcante, não estava ali para comprar luxo ou mão de obra para suas terras. Afonso era um viúvo assombrado por fantasmas que não vestiam lençóis, mas fardas militares rasgadas. Ele conhecia o nome daquela mulher no palanque e sabia que o preço dela não seria medido em moedas, mas em vidas. Benedita não era uma cativa comum, e suas mãos calejadas pelo trabalho guardavam uma memória tática que nenhum oficial de academia possuía. Durante a Guerra do Paraguai, ela não foi apenas uma enfermeira, ela foi o fantasma que circulava entre os moribundos, ouvindo confissões que nunca deveriam ter saído do fronte. Ela tinha visto quem desertou quando o inimigo avançou, e pior ainda, ela viu qual oficial brasileiro vendeu o estoque de quinino enquanto os soldados apodreciam com a cólera. Benedita era um arquivo vivo de traição nacional, e o barão sabia que o silêncio dela era a mercadoria mais cara daquela tarde. 500 mil réis, gritou um fazendeiro ao fundo, tentando aproveitar a desvalorização pública que a Sinhá acabara de provocar. A humilhação era uma estratégia de mercado, mas para Maria Luísa era uma questão de sobrevivência biológica. Ela queria que Benedita fosse vendida para longe, para o norte, para onde os segredos se perdessem no calor das salinas. Mas o sorriso da Sinhá congelou quando uma voz grave e autoritária interrompeu o martelo que estava prestes a cair. "O dobro", disse Afonso Cavalcante, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia ouvir o bater das asas dos urubus que circulavam a praça. Ele não pagou por luxúria como as fofocas de salão sugeririam nos dias seguintes. Ele pagou pelo direito de vigiar a única testemunha de seu próprio crime. O barão carregava uma dívida de sangue que o impedia de dormir. Ele havia enviado o irmão de Benedita para a guerra no lugar de seu próprio herdeiro legítimo. Uma fraude de alistamento que, se revelada, anularia seus títulos, confiscaria suas terras e o levaria direto para a forca por traição à coroa. A multidão explodiu em murmúrios e Maria Luísa empalideceu a ponto de quase desmaiar nos braços de sua dama de companhia. Ela sabia que nas mãos do barão, Benedita não desapareceria. Ela se tornaria uma arma apontada para o coração da elite militar. A transferência da cativa para a Fazenda das 13 Almas não foi o fim de sua aprovação, mas o início de uma caçada humana disfarçada de cortesia aristocrática. O sistema precisava que ela fosse apagada, e o barão acabara de colocar um alvo em sua própria testa.
Dentro da carruagem que levava Benedita, o ar era gélido, apesar do clima tropical. O barão não dirigiu uma única palavra a ela durante o trajeto, mas seus olhos, refletidos no vidro da janela, traíam um pavor que ele tentava esconder sob a máscara de nobreza. Benedita, sentada no banco oposto, sentia o peso do anel de sinete escondido em suas vestes, um objeto que ela retirara do dedo de um herói nacional que, na verdade, morrera como um traidor executado. Aquele pequeno círculo de ouro valia mais que toda a fazenda do barão, e ela sabia que ele também queria aquele anel. A fazenda das 13 almas recebeu sua nova moradora com o som lúgubre de um sino de capela, que balançava sozinho com o vento. O barão desceu primeiro, oferecendo a mão para Benedita, um gesto de cavalheirismo que naquela época era considerado um escândalo absoluto para um senhor de escravos. Aquele toque não era afeto, era um pacto. Ao ajudá-la a descer, Afonso Cavalcante estava declarando guerra à sociedade da província e ao juiz de paz, que era o aliado mais próximo da sinhá Maria Luísa. Enquanto isso, na cidade, a sinhá já começava a mover suas peças no tabuleiro da corrupção. Ela não permitiria que o barão protegesse aquela mulher, e sua primeira medida foi convocar o escrivão do cartório provincial para uma reunião de emergência. Se o registro não existe, a pessoa não existe, sussurrou ela para as sombras do seu quarto. Maria Luísa ordenou que qualquer rastro de Benedita nos arquivos de voluntários da guerra fosse destruído, tentando criar um vácuo jurídico que tornasse a escravizada uma coisa sem passado e sem voz. Naquela primeira noite nas 13 almas, o barão levou Benedita até uma sala trancada, longe dos ouvidos dos criados. Ele fechou a porta pesada de madeira e se virou para ela, o rosto iluminado pela chama vacilante da vela. «Eu sei o que você trouxe de Humaitá, Benedita», disse ele, sua voz tremendo levemente. Ele não estava falando do anel, mas de algo muito mais perigoso. A memória cartográfica dela, que sabia exatamente onde os documentos da corrupção militar haviam sido enterrados antes da retirada das tropas. «E eu sei quem o senhor mandou para a morte no lugar do seu filho, barão», respondeu ela, e as palavras foram como um soco no estômago de Afonso. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo estalo da madeira queimando no candeeiro, e ambos perceberam que estavam acorrentados um ao outro pelo crime e pela sobrevivência. O que eles não sabiam era que a Casa Grande tinha olhos e ouvidos que não pertenciam ao barão. Alguém estava escutando aquela confissão, e o segredo que deveria protegê-los acabara de se tornar a corda com que seriam enforcados. O perigo não estava mais apenas na cidade ou nos tribunais. Ele estava dentro das paredes da fazenda, e enquanto o barão tentava decidir se Benedita era sua salvação ou sua ruína, um mensageiro galopava na escuridão com uma ordem de prisão que não trazia o nome de um crime, mas o selo da segurança nacional. A conspiração militar estava se movendo mais rápido que a justiça, e a primeira tentativa contra a vida de Benedita ocorreria antes mesmo do nascer do sol. Mas o que ninguém esperava era que a mulher que não valia nada já tinha planejado sua própria defesa, muito antes de o leiloeiro bater o martelo. A guerra não havia terminado em 1870. Para Benedita e o barão, a verdadeira batalha estava apenas começando naquela sala escura. E o primeiro tiro seria disparado por quem eles menos imaginavam. O som do trinco girando foi o último aviso que tiveram antes que o passado batesse à porta, exigindo o pagamento da dívida em sangue. Mas quem estaria do outro lado daquela porta? Um assassino enviado pela sinhá ou o fantasma do irmão que o barão traiu? A resposta estava prestes a transformar a fazenda das 13 almas em um campo de execução, e o único documento que poderia salvá-los estava prestes a ser transformado em cinzas. Porque, naquela noite, a verdade era a mercadoria mais letal de toda a província de São Pedro, e o preço do silêncio acabara de subir novamente. E foi naquele exato momento que o primeiro grito de socorro foi abafado pelo som de um tiro que mudaria tudo. O ranger da porta não trouxe um assassino com uma faca, mas algo muito mais letal na província de São Pedro, um homem com um mandato judicial. O juiz de paz, acompanhado por 2 homens armados,
entrou na sala do barão sem anunciar sua chegada, quebrando o protocolo da aristocracia. Afonso Cavalcante, o barão, levantou-se lentamente, sentindo o peso de cada ano de mentira acumulado desde a Guerra do Paraguai. O juiz de paz não estava ali por causa do leilão, mas por uma denúncia de subversão contra a ordem imperial, protocolada por ninguém menos que a sinhá Maria Luísa. Nas sombras, Benedita sentia o coração bater contra as costelas como um pássaro enjaulado, percebendo que sua presença naquela casa era o gatilho de uma bomba relógio. Ela sabia que, se fosse levada para um interrogatório oficial, o anel que carregava seria descoberto e sua vida terminaria em uma cela úmida. Barão, há relatos de que o senhor abriga uma peça que possui informações confidenciais do exército imperial, disse o juiz, sua voz soando como o deslizamento de cascalho. O cerco não estava apenas se fechando, ele estava sendo apertado por mãos que conheciam exatamente onde doía a culpa de Afonso. Afonso sabia que um passo em falso revelaria a fraude do alistamento de seu filho e o enviaria para a ruína total, mas o olhar que ele trocou com Benedita por 1/1000 de segundo dizia outra coisa. Havia algo além do medo entre eles. Havia uma cumplicidade perigosa que a lei da época jamais perdoaria. Enquanto o embate ocorria na fazenda, a sinhá Maria Luísa não descansava, movida por uma mistura tóxica de ciúme e necessidade de autopreservação. Ela sabia que Benedita tinha visto o rosto do oficial que vendia suprimentos para o inimigo, e esse oficial era um parente próximo de sua própria linhagem. Maria Luísa não queria apenas a escrava, ela queria a aniquilação de qualquer prova que ligasse sua família à traição nas trincheiras de Curupaiti. A estratégia era simples: isolar o barão, rotulá-lo como insano e tomar a custódia de Benedita para que ela desaparecesse durante o transporte. Antes de mergulharmos no momento em que o destino de Benedita foi selado por um documento rasurado, preciso da sua atenção para algo vital. Esta história é um resgate de memórias que muitos tentaram apagar, e sua participação é o que mantém essa busca pela verdade viva. Se você acredita que a justiça deve prevalecer mesmo um século depois, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários agora. Inscreva-se para não perder o desenrolar desta caçada, pois o que o barão fará a seguir mudará as regras do jogo social da província. O senhor fala de subversão, juiz, mas se esquece de que o meu nome está em cada pedra desta província, disse o barão, tentando usar seu prestígio como um escudo de papel. Ele sabia que o argumento era frágil, pois o prestígio não vale nada quando o crime cometido é contra o próprio Estado. Benedita, percebendo que o barão estava perdendo terreno, tomou uma decisão que nenhum escravizado daquela época ousaria. Ela caminhou até o centro da sala e falou. Sua voz não era de súplica, era a voz de alguém que comandava hospitais de campanha sob o fogo cruzado da artilharia paraguaia. O juiz busca um segredo, mas o segredo que eu carrego não está em palavras, está em cicatrizes que nenhum senhor pode apagar, disse ela, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela não estava apenas se defendendo, ela estava assumindo o controle de uma narrativa que o Império tentava escrever por ela. O juiz de paz viu naquilo uma prova de insolência que justificaria uma punição severa, mas o barão, em um surto de coragem ou desespero, colocou-se entre o juiz e Benedita. Aquele gesto, um senhor protegendo sua cativa contra uma autoridade legal, era a prova de crime que a sinhá precisava para destruir a reputação dele. A tensão na sala era tão palpável que o ar parecia ter se transformado em chumbo, e os homens armados do juiz já levavam as mãos às coronhas de suas pistolas. A proximidade entre o barão e Benedita não era apenas um romance proibido, era uma evidência de que ele estava disposto a trair sua classe para salvar uma testemunha. Saia da frente, barão, ou terei que registrar que o senhor está obstruindo a justiça da coroa, ameaçou o juiz, sua voz tremendo de indignação. Ele sabia que, se saísse dali de mãos vazias, sua carreira estaria acabada, mas se avançasse, poderia desencadear um escândalo que envolveria os nomes mais poderosos do Rio de Janeiro. Benedita sabia que precisava agir rápido antes que o sangue fosse derramado naquela sala, e ela sussurrou algo no ouvido do barão que o fez empalidecer instantaneamente.
Ela não estava pedindo por sua vida. Ela estava revelando onde estava escondida a lista original de voluntários da guerra, aquela que o Estado pensava ter queimado. A lista continha não apenas o nome do irmão dela, mas o de centenas de outros filhos da elite que haviam sido substituídos por escravizados e homens pobres. Uma fraude em massa coordenada pelo alto comando. Se aquela lista viesse à tona, não seria apenas uma fazenda que cairia. Seria o gabinete ministerial inteiro. "Basta de teatro!", gritou o juiz, mas antes que seus capangas pudessem tocar em Benedita, um barulho de galope frenético foi ouvido no pátio externo. Um mensageiro, coberto de lama e exaustão, invadiu a casa grande com uma notícia que ninguém naquela sala estava preparado para ouvir. O barão abriu o envelope com mãos trêmulas, e o que leu ali fez com que ele soltasse um suspiro, que parecia carregar o peso de um mundo inteiro. A notícia não vinha da capital, mas do fronte, de onde as feridas da guerra ainda supuravam e os segredos começavam a vazar como veneno. O documento informava que uma investigação militar havia sido aberta para apurar o desaparecimento de suprimentos em Curupaiti, e o nome de Benedita aparecia como testemunha-chave desaparecida. O jogo havia mudado. Ela não era mais apenas uma escrava fugitiva. Ela era agora uma peça em uma investigação federal que o juiz local não tinha poder para ignorar. A vitória momentânea do barão, no entanto, veio com um preço terrível. Ele agora era o guardião de um alvo humano de proporções nacionais. Ele olhou para Benedita e percebeu que o romance que começava a florescer entre eles era, na verdade, uma sentença de morte assinada por ambos. Ao saber que a investigação federal havia chegado à província, Maria Luísa percebeu que as medidas legais não seriam mais suficientes. Ela precisava de um método mais direto e definitivo para calar Benedita antes que o oficial do ministério chegasse à fazenda. A noite na fazenda das 13 Almas estava longe de terminar, e o silêncio que se seguiu à saída do juiz de paz era enganoso. Nas bordas da propriedade, sombras se moviam com um propósito mortal, e o cheiro de querosene começou a flutuar no ar úmido da madrugada. "Eles não vão esperar o julgamento, Afonso", disse Benedita, usando o nome dele pela primeira vez, uma quebra de barreira que selava o destino de ambos. Ela sabia que a justiça oficial era lenta, mas o ódio da elite agrária era rápido e implacável como um tiro pelas costas. O clarão do fogo iluminou as janelas da casa grande e o grito de alerta dos escravizados ecoou pelo vale, anunciando que o ataque havia começado. Não era mais um processo jurídico, era uma execução em massa disfarçada de acidente. Mas o que os atacantes não sabiam era que Benedita não era uma enfermeira que apenas curava feridas. Ela era uma estrategista que havia sobrevivido ao pior conflito da América do Sul. E enquanto as chamas consumiam o paiol, ela revelou ao barão o segredo final que o anel de Sinete protegia. Aquele papel não continha nomes, mas coordenadas de um arquivo que poderia destruir a monarquia brasileira antes mesmo do fim da década. E no momento em que o primeiro invasor chutou a porta da frente, Benedita percebeu que a única forma de salvar o barão seria sacrificando a própria liberdade. O destino de Benedita estava agora nas mãos de um homem, que a comprou para silenciá-la, mas que agora teria que morrer para que ela pudesse falar. Mas será que o barão Afonso Cavalcante seria capaz de abandonar sua linhagem por uma mulher que o sistema dizia não valer nada? A resposta para essa pergunta estava escrita no sangue que começava a manchar o assoalho da casa grande, e o segredo do anel estava prestes a ser revelado da pior maneira possível. Porque quando o fogo se apagasse, a única coisa que restaria seria a verdade, que ninguém seria capaz de queimar. E o preço dessa verdade acabara de ser cobrado em uma moeda que nenhum barão poderia pagar sozinho. O estalo da madeira seca sendo devorada pelo incêndio era o som da impunidade tentando se apagar. Naquela noite de 1871, a Fazenda das 13 Almas não estava apenas sob ataque, ela estava sendo riscada do mapa por aqueles que temiam a voz de uma mulher. Afonso Cavalcante, o homem que um dia fora o pilar da aristocracia local, agora disparava contra as sombras que ele mesmo ajudara a criar. Cada tiro que ecoava pelo vale era um prego no caixão de sua antiga vida.
Mas o chumbo não era capaz de deter o avanço do ódio coordenado pela sinhá Maria Luísa. Enquanto o fogo iluminava o horror, Benedita não se comportava como a vítima que o sistema esperava que ela fosse. Seus olhos, acostumados ao clarão das explosões em Curupaiti, mapeavam as rotas de fuga da Casa Grande. Enquanto ela percebia que o barão estava prestes ao primeiro disparo, não veio da espingarda do barão, mas da escuridão do corredor, onde um dos mercenários da sinhá Maria Luísa tentava silenciar a história à força. O projétil de chumbo estraçalhou um vaso de porcelana chinesa, espalhando fragmentos que brilharam como diamantes sob a luz do incêndio. Afonso Cavalcante, o barão, não hesitou e revidou. O estrondo de sua arma ecoando como um trovão dentro do recinto fechado e derrubando o invasor antes que ele pudesse recarregar. Naquele momento, o aristocrata percebeu que não estava mais lutando por suas terras ou por seu título, mas por uma redenção que o dinheiro jamais poderia comprar. Pela janela dos fundos, Afonso. Eles cercaram a entrada principal, mas não conhecem as trilhas da mata como eu, gritou Benedita, sua voz cortando o caos com a autoridade de quem já sobreviveu ao inferno de Humaitá. Antes de avançarmos para o desfecho deste confronto que abalou as estruturas do Império, peço que você fique conosco até o último segundo. Esta é a conclusão de uma caçada humana que o Estado tentou apagar por mais de um século, e sua permanência aqui garante que essa memória não morra. Se você valoriza a justiça histórica, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e inscreva-se para que possamos continuar revelando os crimes ocultos do nosso passado. Eles atravessaram a cozinha, onde o cheiro de ervas secas era agora sufocado pelo odor acre do querosene, e ganharam a liberdade da noite sob uma chuva de brasas. Mas a liberdade era uma ilusão, pois a silhueta da sinhá Maria Luísa aguardava no limite do canavial, cercada por homens que não vestiam fardas, mas carregavam a crueldade do sistema. Você trocou sua linhagem por uma escrava que não vale o sal que come, Afonso? Sibilou Maria Luísa, sua voz carregada de um veneno que acumulava décadas de privilégio e ódio. Ela levantou a tocha, pronta para dar a ordem final de execução, mas o som de uma corneta militar cortou a madrugada, paralisando todos os presentes. Não era um reforço para a sinhá, mas o destacamento enviado pelo Ministério da Guerra, que havia rastreado o anel de sinete e os documentos desviados até aquela coordenada exata. O coronel desmontou com a rigidez de quem busca sangue e respostas, e seus olhos caíram imediatamente sobre Benedita, que segurava a prova do crime de Estado. Aqui está o que vocês procuram, mas o preço da entrega é a verdade que vocês tentaram queimar em Curupaiti, declarou Benedita, sua voz ecoando com uma força que fez os soldados recuarem um passo. O coronel pegou o objeto e, ao abrir a pequena cavidade secreta do anel, seu rosto empalideceu ao ler os nomes dos oficiais que haviam lucrado com a morte de milhares de brasileiros. A lista não era apenas uma prova de corrupção. Era a certidão de óbito político de metade do gabinete imperial e a prova de que o irmão de Benedita fora sacrificado em uma fraude de alistamento orquestrada pela elite. A sinhá tentou protestar, invocando sua influência e seus contatos no Rio de Janeiro. Mas o oficial a interrompeu com um gesto seco de desdém. A senhora terá muito tempo para explicar suas conexões com esses traidores diante de um tribunal militar, sentenciou o coronel. Enquanto as correntes que um dia foram destinadas a Benedita agora eram fechadas nos pulsos da aristocrata. Maria Luísa gritou, uma ofensa final que se perdeu no vento, enquanto era arrastada para longe da fazenda que ela tentara destruir. O barão sabia que, ao entregar aquelas provas, ele também assinava sua própria ruína social, pois sua cumplicidade na troca do filho pelo irmão de Benedita agora era pública. Ele não seria mais o barão de Araruna, mas um homem comum que teria que responder por seus pecados diante da mesma lei que ele um dia ajudou a ditar. Meses depois, o Tribunal da Província de São Pedro tornou-se o palco de um dos julgamentos mais escandalosos da história do Império, onde o romance entre o ex-barão e a mulher alforriada foi usado como munição para desqualificar o testemunho de ambos. A elite agrária tentou rotular Afonso como insano e Benedita como uma impostora, mas a rede de veteranos que ela salvara na guerra não permitiu que a mentira vencesse.
Um por um, os soldados que haviam sobrevivido graças à coragem de Benedita depuseram, confirmando cada detalhe da corrupção e da bravura da enfermeira tática. O registro militar foi restaurado por ordem direta do imperador, e o nome de Benedita foi inscrito nos anais da nação como uma heroína de guerra, algo sem precedentes para uma mulher negra naquela época. A liberdade de Benedita não veio como um favor, mas como uma reparação histórica, forçada pelo peso da verdade que ela carregou nos olhos por anos. Ela não apenas garantiu sua própria alforria, mas também a de todos os que ainda permaneciam sob o jugo da Fazenda das 13 Almas, transformando o lugar de dor em um símbolo de resistência. Afonso Cavalcante perdeu suas terras, seus títulos e seu prestígio, mas pela primeira vez em décadas, ele conseguia dormir sem ser visitado pelos fantasmas dos mortos no Paraguai. Ele e Benedita nunca puderam viver o romance de salão que a sociedade esperava, pois o amor deles fora forjado no trauma e na sobrevivência, tornando-se algo mais profundo e silencioso. Ela dedicou o resto de sua vida a ensinar outros ex-escravizados a ler e a entender as leis, garantindo que ninguém mais pudesse ser apagado dos registros oficiais como ela quase fora. O anel de sinete, que outrora fora uma arma de chantagem, foi derretido e transformado em uma pequena medalha que ela usava discretamente, lembrando-a de que o ouro não vale nada se não servir à justiça. A justiça poética se completou quando os bens da Sinhá foram confiscados para pagar as indenizações às famílias dos soldados traídos em Curupaiti, deixando-a na mesma miséria que ela tanto desprezava nos outros. A arrogância que precedera sua ruína era agora apenas uma memória amarga em uma província, que começava a mudar suas leis sob a pressão da verdade. O registro oficial de 1871, que antes omitia os fatos, foi corrigido por um historiador décadas depois, revelando que a escrava que não valia o sal do pão foi a mulher que salvou a honra de um exército inteiro. A conspiração militar foi desmantelada e, embora o império ainda durasse mais alguns anos, os alicerces da escravidão haviam sido permanentemente abalados por aquele leilão fracassado. A história de Benedita e do Barão nos ensina que o romance mais verdadeiro não é aquele que se vive nos contos de fadas, mas o que sobrevive ao escrutínio do tribunal e ao fogo do preconceito. Eles foram cúmplices no crime, mas tornaram-se parceiros na verdade, provando que um selo no papel pode sim virar uma sentença de liberdade se houver coragem para sustentá-lo. A Fazenda das 13 Almas hoje é apenas ruínas cobertas pelo mato, mas a voz de Benedita ainda ecoa nos documentos que ela se recusou a deixar queimar. O silêncio que o Estado tentou impor foi quebrado pelo grito de uma mulher que sabia que sua vida valia muito mais do que qualquer aristocrata poderia pagar. O caso da escrava que não valia nada terminou como o maior pesadelo da elite imperial, com a vitória da memória sobre o esquecimento e da dignidade sobre a corrente. E assim, o registro que tentaram rasgar tornou-se o pilar de uma nova história, que ninguém jamais conseguiria apagar da alma da nação. Chegamos ao fim desta investigação sobre um dos segredos mais bem guardados do Brasil imperial. Sua companhia nesta jornada foi essencial para resgatarmos a memória de Benedita e de tantos outros que lutaram nas sombras pela nossa liberdade. Espero que este relato tenha despertado em você a mesma indignação e busca por justiça que moveu nossos protagonistas. Não se esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 e de se inscrever para mais casos que desafiam o tempo e a versão oficial dos poderosos. A verdade pode ser enterrada, mas ela sempre encontrará uma forma de brotar entre as ruínas do passado. Obrigado por assistir e até a próxima revelação que o sistema tentou esconder de você.